Santo, não por rituais, nem por exterioridades. Mas pelo corte que vai surgindo de percepção na minha consciência, pelo aprofundamento do meu olhar, interpretando a vida cada vez mais segundo Jesus, segundo o Evangelho, conforme a mente de Cristo. Alô, gente boa, querida, é um prazer estar hoje aqui com você direto em mais um Reconexões, nossa aula número 13, a gente juntos aqui tendo a oportunidade de aprofundarmos compreensões e convicções. Eu também transmito aqui ao vivo para o nosso grupo do Facebook. Você sabe que nós temos um grupo fechado, só dos alunos do Exclusivo no Facebook. Então, participe dele. Você deve participar se você tem um Face. E tem coisas que a gente posta lá. Eu gostaria que você usasse mais esse espaço do Facebook, do curso exclusivo. Faça contato com a Dailton e você vai ter todas as informações. Hoje a gente vai direto para a aula número 13. Eu espero que você preste atenção, não se apresse quanto a enviar perguntas, de maneira nenhuma. Ouça a aula 13, faça pequenas anotações de coisas que surgiram como questões, dúvidas, perguntas que forem aparecendo. E espere que eu fale os minutos seguintes à aula, aqui com você ao vivo, marcando as ênfases que eu notei no dia de hoje. Após esse tempo, nós vamos ter um intervalo curto e aí você pode enviar a sua pergunta enquanto isso. Conforme aí no site dessa nossa transmissão você sabe como fazer. Você envia para cá, o Braulio que está aqui comigo processa e você participa, tá bom? Mas tudo pertinente ao tema, aos temas, às questões, aos assuntos tratados, levantados no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá, aula número 13. Antes de tudo, Reconexões. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso é muito louco ou absolutamente divino. Só o maior de todos os loucos, ou aquele que seja completamente Deus, pode perdoadamente pronunciar essas palavras. Se Jesus fosse louco, nós teríamos conseguido facilmente identificar as diversas outras manifestações da sua megalomania, da sua síndrome de onipotência, do seu narcisismo autoqualificado aos níveis da divindade jamais antes concebida. Tudo ficaria, todavia, explicitado como no surto dos loucos que vão ficando cada vez mais desvairados. Mas a loucura de Cristo é crescentemente sensata.
O surto de Jesus carrega-se dia a dia de mais e mais sabedoria à medida em que ele cresce como homem. A loucura que se expressa aos 12 anos de idade, quando ele, ouvindo seus pais indagarem dele por que os havia deixado ou se afastado sem avisar que afastado estaria por 3 dias, sendo ele apenas um menino na adolescência. E a resposta dele foi: não sabias que a mim me cumpria estar na casa do meu pai? É claro, começou ali a expressão do surto registrado e não cessa nunca mais. Vai crescendo, vai se avolumando, as afirmações vão ficando cada vez mais contundentes. Até esse ponto incomparável no qual ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E ele chega nesse estado e nesse ponto em que nos encurrala. Não dá para, depois disso, pensar qualquer coisa acerca de Jesus, exceto que ou ele é absolutamente louco e a loucura dele é indetectável pelos instrumentos de análise e detecção de loucura que nós humanos temos possuído durante esses 2000 anos e que se sofisticaram de 100 anos para cá, mas com nenhum desses aparatos e metodologias de análise psicológica conseguimos diagnosticar a loucura dele. Porque ele é tão sensato, porque ele é tão calmo, porque ele é tão seguro de si, porque ele sabe a hora de agir, a hora de não agir, a hora de ser, a hora de não necessariamente dizer quem era. Ele sabe como chegar, ele sabe como sair, a pertinência dele é total. A liberdade dele é gentil. O poder dele é humilde de coração. A sinceridade dele não é sincericida. Ele tem todos os elementos de autopreservação. Ele sabe quando sair, quando fugir, quando se esconder, quando não aparecer, quando não é conveniente, quando parar de falar, quando falar baixo. Ele sabe quando gritar, sabe a hora de o fazer, sabe todavia os tempos, sempre, com pertinência, com propriedade, com inteligência sábia, de tal modo que os filósofos dedicaram-se a entenderem a doença de Jesus. Os pensadores, os místicos de grupos os mais distintos, e todos apenas perplexificaram-se diante da sutileza majestosa do que inegavelmente parecia ser a sua integrada personalidade, vivenciando o mistério da sua própria humano-divindade. É muito doido isso, porque não dá para fazer um degradê entre Deus e doido na vida de Jesus. O doido não é possível diagnosticar, porque não dá para encontrar os traços da sua loucura nas expressões e manifestações da sua vida. Não há sintomas dessa megalomania, desse narcisismo e desse surto absoluto. Não há. Ele é manso e humilde de coração. De um outro lado, ele diz que é Deus.
Diz que é Deus, explicitamente. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E aí que ele chega, nos pega pela jugular, nos patola, nos levanta, olha a nossa cara e não diz nada. A gente é que tem que dizer quem ele é. Ou ele é o doido, ou ele é Deus. Porque entre o doido e Deus não sobram alternativas, Jesus não deixa. Não dá para dizer que ele é o maior de todos os mestres. Senão ele teria que ser antes chamado de o maior de todos os estelionatários e doido. Porque ele diz, eu e Deus somos um. Quem me vê a mim, vê o eterno. Eu sou antes dos tempos eternos, sou antes da fundação do mundo. Antes que o vosso pai Abraão existisse. Bem antes, eu sou. Não dá para dizer que ele é um mestre de sabedorias. Ele está liquidado entre Deus e doido. Mestre, não. Estelionatário, mentiroso e doido. Mas onde estão os sinais da sua loucura? Mestre, portanto, não. O espírito mais iluminado estaria tendo ainda um surto de megalomania de luz. Porque o mais iluminado recebe a sua luz de um outro. O mais iluminado não diz, eu sou a luz do mundo. O mais iluminado não deixa claro que ele e a luz absoluta são a mesma realidade. E não se trata como se tivesse vindo ao mundo e iluminado todo homem. Não. O espírito mais iluminado estaria ainda mergulhando numa megalomania, porque estaria convencido de que ele era o autor da própria luz, portanto, estaria fazendo uma confissão de divindade. O mais iluminado não dá. Estaria enganado sobre si mesmo, e se estivesse enganado a seu próprio respeito, como poderia ser o mais iluminado dos espíritos? Não, não dá. Um dos profetas também não dá. Qualquer um dos profetas que tivesse dito, eu e o Pai somos um, não teria sobrevivido. Você pode imaginar? Abraão dizendo, eu e o Pai somos um. Noé. Você pode imaginar? Moisés dizendo, eu e o Pai somos um. Só se fosse para a gente sair correndo de Deus. Davi, eu e o Pai somos um, mas não deixe a sua esposa com ele sozinha há muito tempo. Não dá, Davizinho. Quem? Isaías. Lindo, doce, erudito, maravilhoso. Mas Isaías era um homem como eu, como você. Acordava todo dia com as mesmas radicais humanidades e as visceralidades intestinas da sua própria relatividade. Quem? Nenhum deles, nenhum. Eu e o Pai somos um. Se ele não é o doido, só nos sobra vê-lo como Deus. Eu e o Pai somos um. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, ele faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras.
eu estava assistindo com você ao vivo aqui, simultaneamente, e anotando aquilo que eu achei que poderia ser mais útil para aquilo que nós, em relação àquilo que nós ouvimos hoje, no dia de hoje. E a afirmação em torno da qual tudo gira para nós é essa, de que ou Jesus é Deus ou é doido. A gente em Jesus não fica com a alternativa de lidar com um profeta, com um grande espírito de luz, com um ente de sabedoria elevada. Essa alternativa nele não nos é dada, não acontece. Porque em qualquer que seja a perspectiva que nós tentássemos fazer essa combinação entre o que Jesus falou de si mesmo e o que Jesus afirmou sobre o significado da sua existência e a que ele a vinculou de maneira visceral, não nos permitiria encará-lo como um sábio, o maior de todos os sábios, porque haveria uma insensatez essencial nesse sábio que se dissesse Deus. Haveria, por outro lado, traços de um narcisismo tão profundo que o inviabilizariam nessa categoria de sábio, ou o inviabilizariam na categoria de espírito de luz, tão egocêntrico, tão embevecido consigo mesmo a ponto de se declarar Deus, de modo que nós não temos muitas alternativas no que diz respeito a Jesus, um profeta que acerta sobre o que, se não acerta acerca de quem ele é, que não consegue discernir nem que ele próprio é apenas, no máximo, um profeta. Não há essa alternativa em Jesus. Em Jesus a gente tem que decidir sempre. E precisamos decidir se ele é Deus ou se ele é doido, porque não há, como eu disse em algum momento, não há um degradê entre Deus e o doido em Jesus, de maneira que a gente viaje em 50 tons entre Deus e o doido em Jesus. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra, ou é Deus ou é doido. Mas não dá para melhorá-lo, não dá para aplicar nenhuma forma de gradação não escandalosa. Em Jesus nós não fugimos em momento algum do problema do escândalo. Em Jesus existe escândalo. Nunca não haverá. Um Jesus sem escândalo é um Jesus que se fez esquálido, está sob manipulação humana, não é o Cristo de Deus. Onde quer que o Cristo de Deus se manifeste, ali há escândalo. Há uma luta visceral, há uma angústia essencial, há a necessidade de uma decisão de natureza existencial incomparável.
Eu tenho que decidir. Isso não é fácil. Ou ele é Deus, ou ele é doido. E tem que ter coragem para dizer que se ele não é Deus, ele não é qualquer coisa boazinha, não. Ele é um doido, perigoso. Perigoso até porque, como um louco, totalmente louco, ele não tem o menor vislumbre do quão louco seja e, portanto, produz um mal enorme, convidando as pessoas a amá-lo como Deus manifesto. Eu e o Pai somos um. Que perigo! Não é um doido qualquer. Se ele não é Deus para mim, eu tinha que ter no mínimo a coragem de Nietzsche. A coragem de Nietzsche de enlouquecer. De nunca mais conseguir ficar em pé, nem lúcido. De dizer: Deus está morto. E em Cristo eu não encontrei uma única emoção humana. Por isso, para mim, ele é tão desumano, é tão sem alma humana que não pode ser divino. Foi uma das muitas conclusões de Nietzsche. Mas pelo menos ele escolheu. Agora, há uma quantidade enorme de pessoas que acham que podem olhar para Jesus e colocá-lo num degradê menos escandaloso. Eu às vezes encontro pessoas bem intencionadas, todavia assim. Mas me perguntam elas: quando você fala de Jesus, você está falando de Jesus mesmo? Esse Jesus dos 4 evangelhos é de Jesus? Ou é de uma outra coisa? Eles ficam na esperança de que eu esteja falando de um avatar, de que eu tenha uma percepção especial, diferente, gnóstica. Aí eu digo: não, eu estou falando do Jesus da história mesmo. Desse da cruz, desse da ressurreição, desse que prometeu e enviou o Espírito Santo, é desse mesmo que eu estou falando. Porque existem determinados grupos de indivíduos já entre nós se sentindo pós-cristãos. Então parece que o Jesus dos evangelhos já começa a ficar uma coisa meio pré-histórica para alguns deles. Mas eles não querem descartá-lo de vez, então eles querem melhorá-lo, quem sabe fazer um Jesus segundo Leonardo da Vinci. Um Jesus mais contemporâneo. Um Jesus mais transgênero. Um Jesus mais adequado aos tempos, à hora, um Jesus em menos choque com o degradê desse momento da história, desses ares, dessa hora. Mas não é possível. Jesus, se não é Deus, tem que ser doido. Não há uma opção menor no que diz respeito a lidar com ele. Esse escândalo faz parte da manifestação da sua loucura divina e da sua divina loucura. Por causa de uma coisa muito simples. O problema de Jesus, do viver são, conforme eu disse, ele manifestou, porque o viver dele era totalmente são, equilibrado.
Ele era um ente para além do diagnóstico. Ele dizia coisas como: vinde a mim, os cansados e os sobrecarregados, na mesma medida em que ele era varão de trabalhos, ele era um indivíduo que não se tratava como alguém que não tivesse mãos para segurar o peso. Não. É totalmente natural. Não havia um olhar estranho, uma fixação, nenhum olhar cristalizado. Não. Não havia movimentos súbitos, nem tremores, nem choques, nem descontroles, não. Uma leveza contínua em tudo. Tudo sereno, tudo luz, tudo natural. Assim eram todas as ações, todos os modos dele, ao mesmo tempo em que ele podia dizer: bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, de que eu sou o Cristo, Filho de Deus. Não, mas foi meu Pai que está nos céus. O que é uma declaração de uma megalomania total, absurda e absoluta, digna de apedrejamento, se ouvida pelo Sinédrio. Porque para o Sinédrio aquilo era inadmissível, era loucura, como Paulo posteriormente viria a dizer. Paulo entendeu isso, a radicalidade absoluta, a não negociabilidade de qualquer que seja o espaço de degradê para posicionar Jesus. Quando ele diz, escrevendo aos Coríntios, que queriam um degradê para Jesus. Ele diz, porque para os judeus, Jesus é escândalo. E para os gregos, é loucura. Não existe uma via do meio. É escândalo e é loucura. É escândalo porque é loucura por isso é escândalo. Tanto faz por onde se chegue, é escândalo da loucura e é loucura do escândalo. Onde quer que Jesus esteja sendo proposto com a radicalidade com a qual ele loucamente se assumiu, não sobra espaço para nenhuma forma de degradê, de nada in between. Não tem. Não tem. Não dá para fazer, portanto, um degradê entre Deus e doido na vida de Jesus. Deus só pode se manifestar como loucura. É isso que a gente tem que assumir. Um Deus que se manifeste sem ser como loucura não realizou ainda a manifestação de Deus, porque toda e qualquer manifestação que seja de Deus tem que ser loucura, porque Deus é loucura. Um Deus que não seja loucura para os sentidos humanos não é Deus, é ídolo. É um Deus, é uma divindade. O Deus absoluto é loucura. Portanto, Jesus faz todo sentido com Deus. Porque Deus tem que ser loucura. Se não for loucura, não é Deus. Se for Deus, é loucura. Para mim. Aliás, para qualquer outra criatura universal, se existir alguma criatura em algum universo ou dimensão para quem Deus não seja loucura, essa criatura não é criatura, é co-criador com Deus, para não achar que Deus seja loucura. Deus é loucura.
Portanto, Jesus faz todo sentido com Deus e Deus faz todo sentido com Jesus. Porque Deus é loucura, Jesus é loucura de Deus, é Deus em loucura humana. É loucura. Guarde isso para sempre em você. Deus só pode se manifestar como loucura. Por isso, sem fé é impossível encontrar a Deus, porque Deus é loucura. Só a fé se relaciona com a loucura. Só a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Só a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Somente a fé se relaciona com a loucura como lucidez. Guarde isso para sempre. E mais ainda, não esqueça que Deus sem loucura não é Deus. Significa dizer que o sinal da manifestação de Deus na vida humana é que o indivíduo enlouquece? Não. Eu vi em Jesus e vejo em Jesus justamente esse choque. A sanidade é total nele. Do ponto de vista psicológico, espiritual, físico, humano, relacional, completo. Justamente por isso é tão assombroso. Porque é absolutamente humano, é que fica chocantemente divino em tudo que diz e tudo que faz e tudo que demonstra e comprova acerca do que pronuncia e do que vivencia, do que encarna com naturalidade humana, a mais vertiginosa manifestação divina. Guarde isso para sempre no seu coração. Quem serve para dizer eu e o Pai somos um? É a pergunta que eu fiz com você aqui. Quem é que serve? Eu e o Pai somos um. Eu fui exemplificando, comparando com aquelas figuras bíblicas. Todas elas, cada uma delas. Eu e o Pai somos um. Nenhuma delas, quando eu olho, eu vejo a plenitude de Deus. Eu vejo traços, eu vejo vasos, eu vejo meios, eu vejo canais, eu vejo instrumentos, eu vejo centelhos. Eu vejo pequenas luzes, mas nenhum deles poderia dizer eu e o Pai somos um. E também depois, pelo mundo afora. Por isso, todos os que tiveram bom senso não disseram eu e o Pai somos um. Ninguém disse. Só o único e desejável e sublime louco, o doido de Deus, o Deus enlouquecido, que é sabedoria de Deus e é loucura de Deus, manifestos a nós e somente discernidos por qualquer um de nós como uma revelação de Deus acolhida pela fé. Do contrário, dizer que Jesus é Deus é loucura, a menos que você o faça, porque isso se tornou revelação, a qual você acolheu pela fé. Do contrário, é loucura. Se quiser me perguntar agora alguma coisa, você vai ter alguns minutos para fazer isso. Nós vamos a um pequeno intervalo enquanto você envia aqui no nosso ambiente as suas perguntas e o nosso querido Braulio
responde, tá bom? A gente volta já. Até já, então. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La la la, la la la. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Gente boa, nós estamos de volta com você. E o que está acontecendo por aí, Braulio? Vamos lá, Caião. E O aí? José Vasques pergunta o seguinte. Caio, o silêncio de Jesus na frente de Pilatos, quando perguntado sobre o que é a verdade, foi um ato de loucura divina? Não, foi um ato da única lucidez possível, não é? Porque se Jesus era a verdade, o que Jesus faria? Ele diria para Pilatos, sim, sou eu, presente. Era isso que ele ia fazer? Ou ele iria argumentar Se explicar. e tentar provar a verdade por alguma forma? Ele iria fazer o quê? A partir de que possível esmagamento lógico ele faria essa construção? Seria trabalhar contra aquilo que eu disse antes, que se há Deus, tem que ser louco. Não há um Deus que se manifeste na não loucura. Porque para qualquer que seja a inteligência humana, se for genuinamente inteligente, a relação com Deus
é a relação com a loucura, com aquilo que existe para além do delírio, porque eu não posso prová-lo. Eu posso experimentá-lo, mas não posso transferir a experiência. Ele é totalmente inalcançável a qualquer que seja a minha possibilidade de transferir a prova. Porque a prova não é transferível, a prova só é experienciável, numa experiência que transcende o entendimento. É a inegabilidade, porém não demonstrável. Então Deus ou é loucura ou não é Deus. De modo que, vindo aqui para ele, e Pilatos, e a questão de Pilatos, não olhar para Pilatos e não dizer nada, é que era a única resposta da verdade, porque a verdade não é uma explicação, a verdade é um fato. É o que é. É silêncio. Lá no meu portal, se você chegar lá agora e pesquisar e escrever Pilatos e a Verdade, por exemplo, Vou olhar aqui. você consegue dar uma entradinha aí, brother? Rapidinho, vamos lá. Pilatos e a Verdade, no portal Caio Fábio, tem um texto muito importante para ser lido a respeito do significado profundo e único possível do silêncio de Jesus perante Pilatos quando indagado sobre o que era a verdade, o que é a verdade. Tá, a expressão que você citou, nós temos 28 registros. E o primeiro é: a verdade não é uma questão, a questão é a verdade. Deve ser a esse que você toca refere. nesse aí, abra esse aí, por favor. Vamos lá. Abra aí. Tá abrindo. O que é a verdade? Era a questão de Pilatos. Olha aí. O discípulo que sabe que a verdade não merece uma resposta, pois a verdade é o caminho... Perdão, Caio. O discípulo sabe que a verdade não merece uma resposta, pois a verdade é o caminho e a vida. Ora, se o discípulo já sabe isso, que dirá a verdade de si mesma? A verdade não pode ser encontrada num laboratório, num seminário, num livro ou numa bela reflexão. Na realidade, a verdade é no caminho e na vida, e não há outro meio de acessá-la. Portanto, seu caminho é duro e nos remete para a presença da morte, da dor, da perda e do sofrimento. É pura ilusão pensar que alguém pode chegar à verdade assim como ele chega a uma conclusão lógica. Aspas. Não há lógica para se chegar à verdade. Ela acontece pelos caminhos da não lógica e não poupa ninguém de fazer a viagem se o objetivo é encontrá-la. Eita! O que é a verdade? Foi a questão de Pilatos para Jesus. Essa questão não ficou respondida. Aliás, Jesus jamais responderia tal questão com uma fórmula. Não há uma equação para a verdade, muito menos um pacote de doutrinas lhe serviria de embalagem. Jesus não ensinou a verdade, ele é a verdade. Portanto, conhecer a verdade é ter uma revelação acerca de quem ele é. E isso só é possível se os olhos se abrirem para vermos os olhos dele. A pergunta de Pilatos é tola. Sofisticadamente tola. E da parte de Jesus, tal questão é equivalente a uma outra. Quem é meu próximo? A resposta de Jesus à segunda questão, quem é meu próximo, nos leva para onde não queremos, visto que a resposta é uma história.
E pior, nela, o próximo do próximo é alguém em quem não aceitamos a presença da verdade. Um samaritano herético, como todo bom samaritano, seria aos olhos de todo bom judeu. O que é a verdade? Para Jesus soava como se a ele fosse perguntado: tu existes? Aspas, vem isto de ti mesmo ou disseram-no outros a meu respeito? Já havia sido a provocação de Jesus acerca de se ele era rei ou não, mas essa questão de Jesus traz a resposta acerca de tudo, sobretudo da verdade. Se ele é a verdade existe. Se ele é a verdade, ele não se instala como uma informação de outros, mas tão somente como algo que vem de ti mesmo. Se honestamente alguém pergunta a Jesus o que é verdade, só lhe resta ouvir: vem de ti mesmo essa questão? Ou ainda: para isso nasci, para dar testemunho da verdade. Quem é a verdade, ou quem é da verdade, ouve a minha voz. Os ensinos de Jesus não são a verdade sem Jesus. Os ensinos de Jesus só são verdade por causa de Jesus. E não Jesus é a verdade por causa dos ensinos verdadeiros. Os ensinos de Jesus jamais me levarão à verdade se a Jesus eu não tiver sido apresentado e o tiver conhecido antes de tudo. Sem Jesus, os ensinos de Jesus, como o ensino da verdade, cegam e embrutecem, na mesma medida em que são esmagadoramente insuportáveis. Assim, para não enxergarmos que o Sermão do Monte não é um sermão do monte, temos que em nós mesmos reconhecê-lo antes como o sermão do abismo, pois sem Jesus é para o abismo que ele me envia. Eu não quero os ensinos de Jesus sem Jesus. Eu apenas ficaria mais cego e mais perdido. Além disso, eles me serviriam apenas para me revelar minha própria mentira acerca de ser cristão, visto que em Jesus seus ensinos me provam que eu não sou cristão. Jesus não chamou ninguém para ter aulas acerca da verdade, mas sim para segui-lo com todas as mentiras. Ou não foi assim que ele fez nos evangelhos? Siga-me é o chamado de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim eu vou, como Pedro e os demais foram, cheios de dúvidas, mentiras, vaidades, porfias, disputas, entendimentos diferentes, expectativas distintas e muita tolice. Sim, eles seguiram e tropeçaram, assim como nós. Quem foi que nos convenceu de que somos melhores do que eles? Pedro continuou a jornada, e mesmo depois de ter traído 3 vezes, traiu muitas outras vezes mais. Algum deles se desviou da verdade? Sim, mas apenas aquele que traiu o caminho. Todos que ficaram no caminho, mesmo andando e tropeçando em suas próprias mentiras e ilusões, conheceram a verdade, visto que ela só acontece como experiência de seguir. Não há um curso sobre a verdade, o curso da verdade é a vida. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. A resposta que Jesus não deu foi dada na sutileza do: vem isto de ti mesmo ou dizem outros a meu respeito? É como dizer: se me vês e ainda perguntas o que tenho a dizer-te, pois
que o que eu teria a te dizer seria: segue-me, mas isso não queres. Mas somente andando comigo poderias me enxergar, visto que estar em pé diante de ti não te revelou nada, mas apenas o que tu não sabes. Sim, meus irmãos, a verdade não pode ser oferecida em pacote e nem pode caber num credo, nem nos nossos dogmas. A verdade é Jesus. Mas ele determinou que o conhecimento da verdade é a revelação no caminho, e o método é a vida, visto que a verdade é pessoa. Né? Só acredita que a verdade é um pacote quem crê que o amor também cabe no embrulho de definições. Tudo que concerne a Deus a fim de ser meu tem que ser vivido, e primeiramente com absoluta contradição e importância, até que eu siga as leis do caminho, que de fato são uma só: siga-me. Assim, sigo a Jesus mesmo, como fizeram os primeiros discípulos. Ouço tudo que eles ouviram e ainda assim não cumpro tudo que já sei. Sim, tropeço no caminho para poder conhecer a verdade como vida. Não adianta, se Jesus é a verdade, como de fato é, então não posso pensar em conhecer a verdade antes de conhecê-lo. E assim conheci Jesus, e seus ensinamentos me serviram apenas para transgredir com mais dor ainda. Pois logo vi que minha única verdade era ter chegado à armadilha da verdade. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Fecha aspas. Desse modo, o homem verdadeiro é aquele que segue a Jesus mesmo tropeçando nas palavras, mas sabendo que a verdade é Ele, o Verbo encarnado. O cristianismo é que tentou responder a Pilatos, sabe? E a moda grega desenvolveu credos, dogmas, teologias, doutrinas e uma sistemática para a verdade. O que não é nada além de um pacote vazio. Assim somos da verdade se recitamos o credo certo e se compramos o pacote de doutrinas corretas, enquanto nos assentamos e dizemos: agora nós conhecemos a verdade. Pobres homens somos nós. Jesus não tem doutrinas nem credos, por isso o samaritano é bom, apesar de seu credo errado. Para Jesus, perdão é perdão, misericórdia é misericórdia. Assim, Ele não nos chama para saber, mas para ser e experimentar. O que é a verdade? Ande comigo no caminho que a vida vai contar a verdade a você. Ouço Jesus me dizer. Enquanto isso, siga-me, visto que é andando comigo que você conhecerá a verdade, pois esta é a jornada da vida. Amém. Caio Fábio, 2004. Amém. 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 Coisa linda, hein? Que bom. É bom, né? Foi o ano que eu mudei pra cá. Bom se ouvir, Caio. O ano que meu filho Lucas partiu pro Senhor Jesus. Olha, qual é a data aí? Não tem data, só tem data, não? Escrito em 2004. Aham. Não tem a data certa. Geralmente tem, né? O dia e tal. O dia Mas esse exato. aqui não tem, não. Mas é isso aí, respondendo a sua pergunta, meu querido. Esta é a resposta ao silêncio de Jesus ante Pilatos. Tá bom? Mais uma, brother. Você. Mais uma, vamos ver aqui. Caio, como podemos explicar essa loucura para as pessoas? Digo isso porque ao falar com um amigo meu, ele me disse não acreditar na ressurreição. Não é difícil isso, meu amado? Mas não dá para provar com argumentos e lógicazinhas e demonstrações históricas. Por exemplo, se você entrar de novo aí no meu portal, Tô aqui. entra aí e escreve que diferença faz. Que diferença faz no portal Caio Fábio. Tem um filme, você vai achar um filme
Tem um filme. Um filme. Ah, que você... Comigo. Tá, antigo. Gravado em 1983, por aí. Sim. Aonde o filme todo está disponível para você. Só escrever aqui diferença faz. O filme todo. Sim. Deve ter 1 hora de duração, mais ou menos, 1h15, por aí. Mas o final dele é uma tentativa de argumentar para o meio histórico acadêmico sobre bases científicas para se aceitar a historicidade de Jesus. Naquela época, em 83, ou naquele período, já desde a década de 60, entrando pela década de 70, até o final, um pouco da década de 80, tinha-se muito esse tipo de embate de natureza filosófica, histórica, racional, apologética, sobre Jesus, a tentativa de provar a racionalidade da fé. Era uma das ênfases. No Brasil, ela começou a desaparecer porque a agenda política tomou conta, mais ou menos de 85, 86 para lá, a agenda política engoliu nas universidades a agenda intelectual racionalista. Foi a agenda ideológica que engoliu tudo. Mas até então, era assim que se argumentava. E você vendo esse filme, você entende bem a tentativa da época de fazer a ressurreição e a historicidade de Jesus coisas que fossem apresentadas com argumentos muito palatáveis. E são palatabilíssimos os argumentos apresentados. Eles só não convertem de fato o indivíduo. No filme, as pessoas não se converteram, quem se converteu no filme, por causa do argumento, se converteu por causa do encontro com a dor, com a angústia. O argumento foi apenas algo que entrou no pacote das agonias para dar ao indivíduo um pretexto conflituoso para algo que era mais profundo nele do que a questão filosófica em si. Eu vi muito poucas pessoas na vida de fato terem um problema filosófico tão agudo e profundo, a ponto de que honestamente estivessem acima de tudo buscando razões as mais racionais possíveis para sobre tais bases estribarem o máximo possível as razões da sua confissão de fé. Mas ainda assim, a base que se encontra para posicionar a estrutura da fé é um nada, quando a fé, a ação marca tudo. Provar a historicidade de Jesus não prova a ressurreição de Jesus. Não prova. Pode provar para mim, que já estou certo disso, porque conheci Jesus numa dimensão anterior ao conflito lógico-racional a respeito disso. Conheci de um outro modo, conheci por impacto existencial, emocional, afetivo, estranho, por um despertar contínuo, por uma memória paterno-materna repetidos, por oportunidades, por um sem número de condimentos de graça no curso da vida, até que houve um momento de eclosão e que continuou a crescer, porque todo o meu alimento foi o alimento que veio dessa consciência do Evangelho. De modo que os problemas sobre quem era Jesus já me chegaram quando Jesus era a minha solução. Então já me chegaram resolvidos. Como eu vejo que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. De modo que responder ao seu amigo de modo a satisfazê-lo, só se você desse uma resposta realmente não satisfatória para um indivíduo medíocre. Porque uma pessoa racional, por mais
interessante e sofisticada que seja a construção histórico-racional da historicidade de Jesus, ainda assim ela cai apenas no campo da teoria, porque você não estava lá, nem eu também. Eu não toquei nas suas mãos. A minha experiência de palpabilidade com ele não se deu nesse nível de sensorialidade, aconteceu numa dimensão de revelação interior. E é assim com todo mundo. De modo que saber dar razão da esperança que há em nós é uma coisa maravilhosa que todos nós devemos ter, não para que esse seja um instrumento por meio do qual a gente convença ninguém, mas é um instrumento por meio do qual a gente dá bases de conforto para quem sente a necessidade desse tipo de amparo, desse tipo de mureta de arrimo reflexiva. Mas no fim de tudo, quando a experiência da fé se enraiza, o indivíduo descobre que não foram esses adereços que de fato o levaram aonde ele chegou. Foi uma experiência muito mais sutil, muito mais profunda, e usando uma palavra cansativa, é a experiência do inenarrável. Não é a minha narrativa sobre Jesus que leva alguém a Jesus. É a revelação de Jesus a esse indivíduo que o faz abrir-se para a própria narrativa de Jesus. Jesus é anterior à chegada da narrativa sobre ele. Acontece num nível de segredo que está para além de nós, que tem a ver com o que Jesus disse sobre ele livre, ele solto, do Espírito que sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim não só é o que é nascido do Espírito, mas é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. É ele que prepara o indivíduo, ele é o semeador que me prepara para o acolhimento da informação. Ele se semeia em mim através da vida, como eu expliquei antes no texto que o Braulio leu. A verdade vai se explicando na vereda da vida. É ali que ele vai me ensinando o que eu tenho que aprender sobre ele e sobre a vida. As outras coisas são contribuições adicionais, são reforços argumentativos diante de uma pessoa para quem isso tem alguma importância, se for o caso, porque para uma quantidade enorme de outras nem relevância tem, mas para o caso do seu amigo que diz não crer na ressurreição, eu o entendo completamente. Eu entendo completamente. Não é fácil crer na ressurreição, tem que ser uma revelação. Do contrário, com base em que você vai crer na ressurreição? Só porque você gosta da ideia? Você acha legal ter ressurreição? Ele tem uma esperança de vida eterna, que as coisas não acabam na tumba. Eu também acho super legal. A humanidade aparentemente achou isso muito legal, porque quase todas as culturas planetárias tiveram essa esperança de ressurreição. Falaram isso em prosa, verso, obra de arte, arquitetura, construções míticas, as mais diversas, elaborações de divindades ou de seres humanos elevados à categoria da imortalidade e da ressurreição, gente que pela virtude venceu a morte ou pela coragem venceu a morte, como acontece em todas as culturas humanas. Aparentemente os humanos sempre acharam essa uma ideia esperançosa. Só que tudo nunca passou de mito. E sempre foi contado como mito. Em Jesus é que o problema se torna grave. Porque os caras disseram, aconteceu aqui. A tumba tem nome, é de José de Arimateia. O dia de madrugada. Testemunhas, tem guardas romanos, tem
autenticação de cartório, tem isso tudo. O que, se é verdade ou não, a gente viu. Qual a prova que nós damos? A nossa vida. Qual a consequência? Vão nos matar? Então nos matem. E vocês não estão com medo? Medo de quê? A morte morreu. Esse foi o choque. A morte morreu. Todo mundo que olhou para eles, via neles que eles tinham visto que a morte tinha morrido. Esse é o choque. Esse é sempre o choque. Quando a gente de fato encontra alguém que conhece a Jesus, é que a pessoa olha para nós e vê que está olhando para alguém para quem a morte morreu. Alguém que crê na ressurreição e na vida, porque provou essa certeza, viu que a morte morreu. Existe uma força, um fator de ressurreição na existência dessa pessoa, que é como uma tumba aberta num domingo de manhã, chocando todos os sentidos, mas inapelavelmente uma realidade inequívoca, inegável. E aí, brother? Caião, por hoje é isso. Então vamos ficar por aqui. Até Meu quarta. desejo que todos tenham uma boa semana, um bom feriado para todo mundo. E esse nosso encontro está gravado, de modo que, se você tem amigos do Exclusivo que não assistiram ao vivo, ele está gravado, é só todo mundo ir lá e assistir, está disponível para todos, é aconselhável. É mais do que aconselhável, é a lei. Vá lá e faça isso. Assista de verdade, tá bom? Beijão para todo mundo, recuperem as aulas, assistam para frente, entendam, entender o Evangelho. Muda o olhar, muda a reação à vida, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente boa. Santo, não por rituais, nem por exterioridades. Mas pelo corte que vai surgindo de percepção na minha consciência, pelo aprofundamento do meu olhar, interpretando a vida cada vez mais segundo Jesus, segundo o Evangelho, conforme a mente de Cristo.